Gente, bom dia a todos. Aqui quem fala é o professor Hugo Mourão. Estaremos juntos nesse fim de semana de bastante aprendizagem. Vamos falar sobre uma cadeira interessantíssima, ao qual eu gosto bastante de falar. Sei que vocês vão gostar bastante de estudar. Vamos entender a neurociência aplicada na educação. Esse conceito que parece ser algo muito novo, mas é um estudo muito antigo. Há muito tempo já se estuda a neurociência, mas hoje em dia está mais em voga para a educação. Hoje em dia se fala muito mais disso na educação. Hoje começou a se entender muito mais o quão importante é entender dos conceitos neurais para o processo de aprendizagem. Mas é importante que vocês saibam que, ao contrário do que algumas pessoas dizem, a neurociência não é um estudo recente. Ela já vem de muito tempo, de décadas, e teve um boom maior com a entrada do Goleman, 15 anos atrás, e outros pesquisadores. Vamos estudar durante toda essa cadeira questões relacionadas ao processo neural, formação de sinapse, processo de aprendizagem, formação do aprender, funções cognitivas, novas modalidades de ensino, adaptações a essas modalidades, estímulos e reabilitação para as questões ligadas ao processo de aprendizagem. Ok? Eu me chamo professor Hugo Mourão, sou terapeuta ocupacional de estímulos há mais de 10 anos, sou especialista em saúde mental e envelhecimento humano, trabalho na rede educacional em São Luís há mais ou menos uns 10 anos também, presto consultorias e sou professor de pós-graduação. Durante a aula, nós vamos nos comunicar através de videoaulas, a interação direta, a tutoria direta, slides e colocações durante o processo no WhatsApp. Iremos fazer alguns processos de atividades e algumas questões avaliativas. Espero que todos vocês tenham um bom aprendizado. Qualquer dúvida, eu estou à disposição. Ok? Pois vamos lá. Gente, como funciona o processo de ensino nos dias atuais? É interessante falar sobre isso, porque quando a gente pensa no processo de ensino nos dias atuais, os dias atuais realmente não servem de parâmetro. Como assim, Hugo? Você ficou confuso. Estamos vivendo uma excepcionalidade. Estamos vivendo um processo de ensino remoto forçado. A pandemia nos trouxe um processo de ensino forçado. Estamos agora caminhando para o retorno de uma educacional à sala de aula, num modelo de educação que já deveria ser testado há muito tempo, que é um modelo de educação híbrida, mas que, como tudo que acontece, não só no mundo, mas principalmente no Brasil, nós não nos preparamos para nada. Esperamos que as coisas aconteçam para que possamos tomar uma atitude. E com isso, hoje temos uma realidade de ensino que não é habitual. Mas como funciona nos processos atuais se não tivesse acontecendo esse processo de pandemia? Os professores, a maioria deles ainda detém a postura de pessoa que retém o conhecimento e o aluno, pessoa que deve absorver o conhecimento. O professor se coloca num patamar máximo de conhecimento e o aluno apenas como um receptor de conhecimento, que não deve ser um vetor para ampliação desse conhecimento, mas sim um receptor. Conceito esse que já está defasado. Não temos mais espaço para esse modelo educacional. A educação mudou. Eu digo sempre que o mundo ele está em constante mudança. E o professor, ele, como todo profissional, ele precisa se adaptar às novas mudanças. Hoje em dia, o aluno ele tem uma formação de uma ideia crítica, ele pesquisa o que você está falando na internet antes, durante muitas vezes, ele pesquisa outras opiniões, ele traz conceitos diferentes, ele aprende de modo diferente. Hoje é muito comum alunos que vão estudar o conteúdo por videoaulas, podcasts e muitas outras ferramentas. E o professor, ele precisa estar constantemente atualizado com essas ferramentas para que ele não se torne uma pessoa defasada frente a esse processo de ensino. Os próprios alunos, eles acabam identificando quando o professor ele não tem intimidade, ele não tem propriedade sobre esses novos conceitos, sobre essas novas ferramentas. Isso ficou muito mais claro agora com o processo obrigatório causado pela pandemia.
professores que não tinham nenhum tipo de conhecimento básico sobre videoaulas, sobre internet, sobre interação remota, e que sofreram muito com esse processo forçado de isolamento. Eu não estou aqui para trazer que todos vocês têm que ser experts, TIs em computação, têm que entender de todos os podcasts, o sistema digital mais moderno. Mas vocês precisam se familiarizar com o novo. O mercado hoje espera que os profissionais estejam atualizados. E vocês já começam a fazer isso quando fazem essa belíssima pós-graduação, que é uma pós-graduação que tem um ensino muito atual, tá? Com matérias muito atuais, com cadeiras muito atuais. E essa nossa cadeira de neuroeducação vai ser uma cadeira que vamos bater justamente nisso. Que o processo de aprendizado ele não é único, ele não tem uma maneira estática. Não é só eu falo, você escuta. Ele é um processo muito mais amplo. Existem muitas mais conexões, existem muito mais variáveis para o processo de ensino. Não podemos jamais classificar as pessoas em pessoas que têm facilidade e pessoas que têm dificuldade de aprendizagem. Isso não é a maneira correta. Tá? Vamos entender que todas as pessoas elas possuem inteligências em campos específicos, umas mais desenvolvidas em um campo e menos em outras. Mas a falácia de pessoas que com conceitos antiquados, como se usava antigamente, a pessoa fulano de tal é burro, que é um conceito totalmente antiquado, claro, né? Mas isso não existe. Essa pessoa ela vai apresentar um maior desenvolvimento de inteligências que talvez você não consiga se apropriar. O problema é que a nossa sociedade ela valora alguns tipos de conceitos, algum tipo de conhecimento. Alguns conhecimentos valem mais do que outros. Por que o conhecimento jurídico de uma pessoa vai valer mais do que os conhecimentos de venda de um ambulante? Quem foi que disse que um conhecimento é mais importante que o outro? Todos têm seu grau de importância. E isso a gente vai começar a entender muito mais por que esses conceitos estão se desenvolvendo em cada pessoa, além das predisposições, mas por causa da questão de estímulos no cérebro, a formação neural, o processo de estímulos constantes que vai gerar esse processo de facilitação ou dificultação em matérias específicas, em assuntos específicos, em inteligências específicas. Ok? Pois vamos comigo. A primeira questão que a gente vai ver hoje, gente, são justamente os paradigmas atuais do ambiente de aprendizagem. A gente chama os paradigmas atuais de pós-modernidade. Passamos pelo tempo de modernidade, estamos no ambiente de pós-modernidade. Hoje em dia, o aluno, com o primeiro tópico que a gente vai falar, é que ele precisa ter um conhecimento como representação da realidade. O aluno atual, ele não aceita mais um conhecimento que ele tem que saber. Eu nunca esqueço quando eu perguntava para o professor, onde é que eu vou usar isso, essa matemática? Eu nunca fui muito bom em matemática, né? Onde é que eu vou usar essa fórmula de Bhaskara? Onde é que eu vou usar isso? E o professor não me explicava onde eu ia usar isso. Acabava que eu achava que eu só tinha que decorar aquilo ali. E essa história de decorar me causava ainda mais repugnância pela matéria. Porque eu decorava para poder fazer uma prova, decorava para passar de ano e não aprendia ao certo. É diferente quando você entende o quão útil vai ser esse conhecimento. O quão útil esse conhecimento pode ser para os outros. Temos que entender que o conhecimento ele não é um crescimento pessoal apenas, mas ele é um crescimento social. Todo conhecimento deve ser para servir a sociedade, não para servir um ser em características individuais. Então, o primeiro conceito que devemos estudar hoje nos paradigmas mais atuais da aprendizagem é que o conhecimento ele tem que ter uma representação na realidade. Ele tem que ter um entendimento de funcionalidade dele para os dias a dias. O teu aluno ele tem que entender que aquilo ali não é apenas para ele decorar, é para ele aprender, é para ele entender, porque vai ser usual em sua vida. Certo? O segundo conceito que vamos falar é justamente sobre as novas relações com a informação e o conhecimento. Como eram as relações de conhecimento há tempos atrás? Existiam duas fontes básicas de conhecimento em sala de aula. Um era o professor, que trazia todas as informações, era detentor do saber, era admirado por ser o mestre dos mestres, a pessoa ao qual traria toda uma gama de sapiência que deveria ser absorvida por seus alunos, e o estudo concreto em livros e enciclopédias.
enciclopédias. Você que é um pouco mais novinho talvez não lembre, mas que é um pouco mais antigo aí, vai lembrar que antigamente o ensino era feito em enciclopédias. Lembra o Barça, aquelas enciclopédias que a gente tinha no Farol da Educação, que aqueles vendedores passavam vendendo, e você estudava por isso. Pois é, não tínhamos tanto acesso à internet. Então, o conhecimento, muitas das vezes, ele até chegava de maneira defasada para a gente. A gente estava estudando em livros antigos, não estávamos a par dos conhecimentos mais atuais e demorávamos muito tempo para atualizar essa base de conhecimento. Então, acreditávamos na verdade absoluta do que era passado pelo professor e ponto. Mas hoje não é mais assim. Hoje temos uma nova relação com a informação e o conhecimento. A informação ela está em tempo real. O conhecimento, ele passa por processo de mudanças constantes e chega de maneira cada vez mais rápida à população, ao aluno. Hoje em dia, se você vai falar, por exemplo, sobre violência doméstica, o teu aluno ele já consegue pesquisar e ver as últimas mudanças na Lei Maria da Penha. Ele já consegue chegar no outro dia e dizer, olha, professor, teve uma modificação nisso, aconteceu isso. Ou você pode estar fazendo uma base de pesquisa e pedir, o aluno vai trazer conceitos muito novos, vai trazer o que está acontecendo em outros países, vai tá trazendo para ti tudo que de mais atual vai estar tá sendo proposto sobre a temática. Porque a nossa relação com a informação ela não tem mais barreiras. Hoje nós temos acesso à informação de uma maneira muito rápida e hoje o desafio justamente é filtrar esse tipo de informação. Como filtramos essa informação? Porque o aluno ele não pode absorver todo tipo de informação, ele tem que entender o que é uma informação de fonte confiável, o que é uma informação que vale a pena ser armazenada, porque também com esse bombardeio de informações, a gente tem que também nos policiar para o que a gente quer absorver. Muitas das informações podem passar de maneira, podem ter uso desnecessário, então o aluno ele deve aprender a fazer esse filtro também. Mas a gente não pode negar que as relações com as informações se modificaram e vão continuar em modificação. Não parou por aqui. Isso está cada vez mais constante, cada vez mais presente. Quer um exemplo melhor? Vocês estão me assistindo aí, na casa de vocês, e eu aqui, bem longe, e a informação ela está sendo passada de uma maneira dinâmica. Não é preciso que eu esteja próximo de vocês. Uma outra questão, gente, é porque a educação ela sempre foi movida pela economia. A economia move o mundo. Já ouvimos falar nisso, né? E com a globalização das informações, com a educação cada vez mais em voga, houve a globalização da economia. Hoje, os países eles têm networks muito maiores. Há uma troca de informações constantes entre a aplicação profissional no Brasil, a atuação profissional nos Estados Unidos, na Austrália, etc., etc., porque tudo está interligado. Então, hoje em dia, essas barreiras culturais também elas estão cada vez mais menos segmentadas, cada vez mais derrubadas, vamos por assim dizer. A economia ela está de uma maneira globalizada e a forma como a informação também está de uma maneira globalizada. Isso se dá ao quê? Ao encurtamento do planeta. Antes falávamos assim, meu Deus, isso deve estar acontecendo lá na China, do outro lado do mundo. Como é que a gente vai saber? Hoje não tem isso. Hoje, quando acontece na China, você já sabe aqui. Automaticamente, hoje as pessoas estão muito próximas. Você pode fazer um mestrado em Portugal e ter aula aqui. Você pode fazer um doutorado em Oxford, na Inglaterra, daqui no Brasil. Não existe mais distância. A tecnologia trouxe um encurtamento dessa distância, como eu estou falando para vocês. Claro que estamos menos longe, né? Bacabeira, São Luís, mas esse já é um grande exemplo. Não existe mais essa distância. Outra questão é a velocidade das mudanças para preparar o aluno para um futuro incerto. O aluno ele tem que ter uma perspectiva que as transformações elas acontecem de uma maneira muito mais rápida por conta de uma gama de informações que chegam de maneira muito mais rápida. O que acontecia antes? Existia um processo de trabalho que era realizado de uma maneira, a modernidade demorava muito e chegava nos países menos desenvolvidos, e aquele trabalho perdurava por anos e anos e anos até que a modernização chegasse. Do mesmo jeito que o conhecimento demorava a chegar, a execução desse conhecimento demorava a ser executada.
Então, enquanto, por exemplo, nos Estados Unidos, eles já haviam abolido alguns tipos de serviços por conta de novas técnicas, novos procedimentos, eles continuavam a acontecer em países menos desenvolvidos, na África ou até mesmo no Brasil. Hoje em dia, com a velocidade das informações, como eu estou explicando para vocês, como os conhecimentos se tornaram cada vez mais rápidos em sua chegada, como cada vez mais eles estão mais próximos de uma maneira mais palpável, as mudanças elas acontecem de maneira mais rápida. O aluno ele tem que estar preparado para isso. Ele tem que estar preparado para, talvez, com a profissão que ele almeja executar daqui a 10 anos, ela possa não existir mais. Ou ela seja executada de uma maneira totalmente diferente. Ele tem que se preparar que as mudanças elas causam uma obrigação de não permanecer estático. É muito comum tu ouvir pessoas dizendo assim, antigamente você precisava apenas ter o segundo grau completo e um curso de datilografia. Hoje se exige muito mais, só a graduação já não basta, as pessoas têm que procurar novos meios de se capacitar. E é verdade. Hoje em dia, as pessoas elas têm que estar se reciclando dia a dia. Elas têm que se atualizar a cada dia. Porque a velocidade da mudança ela é constante. E é muito importante que você prepare seu aluno para essas mudanças. Prepare o seu aluno para o que o mercado espera. A gente vai debater muito na aula de hoje, como hoje o mercado dele não quer mais saber apenas do coeficiente intelectual. Ele quer pessoas que tenham um coeficiente emocional muito desenvolvido. Pessoas que possuam uma estabilidade emocional muito bem desenvolvida. Vocês que já estudaram até mais do que eu, a nossa base nacional curricular, vocês sabem que a base nacional ela traz o campo justamente ligado a esse processo emocional. Então, é uma questão que é discutida hoje dentro das escolas não à toa. Ela é uma obrigação hoje do mercado, não só educacional, como mercado de trabalho. Então, as pessoas hoje em dia elas têm que possuir cada vez mais estabilidade emocional para que elas possam desenvolver justamente um bom processo de labor, um bom processo de trabalho. Ok? Espero que vocês estejam entendendo aí. Vamos comigo. Quando falamos em educação e aprendizagem, estamos falando de um processo neural. Redes que se estabelecem, neurônios que se ligam e fazendo novas sinapses. E o que entendemos por aprendizagem? Aprendizagem nada mais é do que esse maravilhoso complexo processo pelo qual o cérebro reage aos estímulos do ambiente. Ativa essas sinapses, que são ligações entre os neurônios, por onde passam os estímulos, tornando-as mais intensas. A cada estímulo novo, a cada repetição de um comportamento que queremos que seja consolidado, temos circuitos que processam as informações que deverão ser usadas e então consolidadas. O que é esse slide enorme aí que eu quero falar para vocês? Existe, vamos falar mais na frente, existe a máquina central de vocês, que é o cérebro. Mas dentro desse cérebro existem o que chamamos de processos neurais. Vocês possuem neurônios. Esses neurônios, eles são responsáveis por comunicar-se entre si, entre um processo de recepção de informação, tá? Onde vai se receber a informação e onde vai se transpor a informação. Então, vai ter sempre um processo constante, onde uma informação ela vai ser levada de um ponto e vai ser recebida em outro ponto. Isso nós chamamos de um processo neural comum, que chamamos de sinapse, ou processo sináptico. Como é que isso acontece? Na comunicação entre esses neurônios, acontecem pequenos estímulos, neuroestímulos, como se fossem pequenas descargas elétricas. Essas descargas elétricas são responsáveis de levar a comunicação de um ponto ao outro do neurônio. Essa complexa linha que acontece de estímulo neural de um ponto ao outro, esse estímulo que passa de um ponto ao outro, é o que vai levar e receber a informação. É através desses estímulos que conseguimos adquirir o processo de aprendizagem. Então, vocês vão ver que vamos falar muito hoje sobre sinapse nervosa, vamos falar muito sobre processo neural, e vocês vão ver que todo esse processo de aprendizado, todo esse processo de reação do cérebro a um estímulo externo, ao ambiente, a um estímulo interno,
a tudo que ele está vendo, toda a informação que está chegando, ela depende de um processo sináptico, ou neurosináptico, como vocês preferirem chamar. Ok. Então, vamos para o nosso próximo tópico. Nosso próximo tópico. Gente, espera que eu estou aqui mexendo no Zoom. Ok. Vamos para o nosso próximo tópico agora.